Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Cristo ressurreto, que nós aqui louvamos junto com a equipe de cânticos, com o coral. Irmãos queridos, eu peço ainda mais alguns instantes da sua atenção, porque eu não posso deixar que você volte para casa sem aplicar o que a gente cantou hoje. Nós cantamos da vida, do ministério, da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23, e eu lerei os versículos 33 até o 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, os versículos 33 até o 43. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali, tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salva os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse homem nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai santo, eu quero te agradecer pelo que nós já cantamos aqui com alegria. Eu quero te agradecer pela mensagem da cruz, porque o Senhor transformou um objeto de tortura e escárnio em razão da nossa esperança. Pai, em nome de Jesus, nossos corações alegres e tocados como já estão, que o Senhor aplique a mensagem cantada através da exposição da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há algum tempo atrás nós falamos aqui sobre o livro de Jó, e eu me lembro que algo que eu disse, chamei a atenção, eu ressaltei o fato de que você já parou para pensar que cada um de nós reage de uma forma muito particular ao sofrimento quando ele nos atinge? Você já parou para pensar que cada um de nós responde à sua própria maneira? Como nós reagimos ao sofrimento ou à adversidade, eu não sei. Como você reage ao luto, à perda de alguém que você ama? Como você reage a uma traição? Como você reage ao anúncio de um diagnóstico indesejável, à bancarrota financeira? Eu não sei, o fato é que cada um de nós tem um jeito próprio de responder. E aí uma coisa muito curiosa, porque a forma como nós reagimos diante das situações difíceis, ela é muito reveladora dos nossos corações. Olha que coisa interessante. Nos momentos difíceis da nossa vida,
quando a gente está vulnerável, quando a gente está fragilizado, quando a gente está sem defesas, é muito comum que as profundezas do nosso coração venham à tona. Olha para Jesus na cruz. Eu quero pensar não somente na forma como a gente responde ao sofrimento, mas eu quero pensar aqui um pouco em uma resposta mais imediata às nossas palavras, ou uma resposta que comumente acompanha as nossas reações. Mas pensa bem, quais são as palavras que saem dos seus lábios nos momentos que o coração está apertado? Quais são as palavras que saem dos meus lábios quando você é ferido? Quando você é contrariado? Quando você é traído? Ora, da mesma forma, as situações dolorosas, adversas da vida, elas tendem a permitir que escape de dentro de nós aquilo que a gente tem mais profundo no coração. Jesus sabia disso, quando ele diz assim, que a boca fala do que está cheio no coração. Jesus sabia muito bem disso. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para os evangelhos, o relato da crucificação, você talvez já tenha prestado atenção em que Jesus fala algumas afirmações. Jesus fala algumas palavras da cruz no exato momento, nesse período em que Jesus está suspenso naquele madeiro. E presta atenção o quão vulnerável é esse momento de Jesus. Quando a gente olha para o relato dos evangelhos, as horas finais de Jesus, a angústia do Getsêmani, a antecipação da dor que ele enfrentaria, o julgamento arranjado, falso e mentiroso, a condenação, o sofrimento, o castigo, a punição, os açoites, o escárnio de uma coroa de espinhos, os xingamentos, as cusparadas no rosto, a cruz pesada que Jesus carregou naquela macabra caminhada até o lugar da caveira onde ele foi crucificado, naquela maldita cruz, naquele lugar de tremenda dor. Ele expressa as suas últimas palavras, e como elas são importantes para a gente entender quem foi Jesus e quem foi sua obra. Nesse domingo, hoje vocês estão vendo que não é o livro de Atos, domingo hoje de Páscoa e o domingo que vem, que a gente vai ter cantata também, nós vamos olhar para o evento, nós vamos olhar para 7 palavras da cruz, para 7 afirmações de Jesus na cruz. Hoje a gente vai olhar para 3 delas, e a primeira delas está lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 34, que nós já lemos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes, lançaram sortes. Irmãos, essa é a primeira palavra, é a primeira afirmação que sai dos lábios de Jesus enquanto ele estava ali crucificado. Um teólogo chamado A.W. Pink, ele descreve de uma forma muito bela esse momento. Ele diz assim: olha que coisa linda, uma cruz havia sido assegurada, o Salvador havia sido pregado nela, e lá está ele, pendurado, em silêncio, mas logo os seus lábios pálidos se movem. Ele está clamando por piedade? Não. Então o que? Ele está pronunciando maldição sobre os crucificadores? Não. Ele está orando pelos seus inimigos. Então disse Jesus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, presta atenção numa coisa. Depois de tanta maldade, depois de tanta crueldade feita, depois de tanto escárnio, de tanta dor, depois de tanta impiedade, nos seus últimos momentos de vida,
como já se não bastasse tudo aquilo que o Senhor Jesus havia enfrentado. Ali na crucificação, aquela maldade terrível consegue encontrar forças para aquele homem rendido na cruz do Calvário. Eles ainda têm a tamanha crueldade de dizer: Salvador, salva-te a ti mesmo. Ainda há impiedade suficiente para que, enquanto eles olham para aquele homem desnudo, machucado, ferido, rendido, dizer: és rei. Irmãos, nesses momentos ainda saem das palavras de Jesus um pedido, um clamor de perdão, porque isso é o que a cruz significa para mim e para você. As palavras de Jesus revelam a essência da cruz. E preste atenção numa coisa: talvez a gente tenda a se desconectar daquelas mãos que maltrataram o Senhor. Eu preciso dizer uma coisa muito séria para você: as suas mãos e as minhas mãos também estão manchadas do sangue de Deus. As palavras de Jesus não estavam restritas àquele perdão pontual daqueles seus algozes. Mas as palavras da cruz são a manifestação dessa graça imerecida a todos os pecadores, a mim e a você. Esse é o perdão. Agora eu preciso rapidamente falar para você, que você se lembrar a você o que é o perdão. Gente, nós precisamos, irmãos, entender que todas as vezes que nós erramos, uma dívida é gerada, um débito, sempre. Seja lá qual for ou qual seja o ato cometido, há um débito. E é curioso a gente pensar que se você pensar no débito da perspectiva monetária, quando você perdoa um débito, você assume a dívida, não assume? Olha, eu estou perdoando essa dívida que você tem. Alguém está assumindo o prejuízo. O perdão não pressupõe a quitação da dívida. O perdão não exige a igualdade do ato. O perdão é, na sua essência, gracioso. John Piper diz isso: o perdão pressupõe graça, e graça é favor imerecido. Irmão, só houve cruz porque houve pecado. E por mais bem intencionado que você possa ser, ainda assim você é um pecador, assim como eu. Preste atenção numa coisa: por mais banal que você possa considerar o seu pecado, ainda assim ele é suficiente para te condenar, porque o Deus Pai de Jesus Cristo, a quem nós servimos, é Deus infinitamente justo. Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito, e o padrão dele é muito diferente do meu padrão. Mas presta atenção em uma coisa: há uma boa notícia para nós, revelada pela cruz do Calvário: é que o mesmo Deus, que é infinitamente justo e que precisa cobrar o preço de cada pecado, é o Deus que é infinitamente amoroso. E Ele mesmo entregou o seu próprio Filho para que a sua dívida fosse quitada na cruz do Calvário. É nessa cruz do Calvário onde a justiça de Deus abraça a misericórdia de Deus. Olha que Romanos diz, é isso. Romanos 3, 23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância
deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É isso. Versículo 26 diz que, tendo em vista a manifestação da sua justiça, da justiça de Deus, no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É isso que Jesus fez, quando clama o perdão pela sua vida. As suas palavras mostram para mim e para você que o perdão não é retribuição justa do mal que fizeram a Ele. É oferta gratuita, oferecida aos pecadores. Essa é a oferta de Cristo para mim e para você. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Segunda palavra da cruz, a segunda palavra da cruz está lá no versículo 43. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a resposta de Jesus a um dos ladrões entre os quais Jesus fora crucificado. Ora, é preciso que você se lembre, irmãos queridos, que o contexto em que Jesus foi crucificado, havia a dominância de um império romano e a pena capital, a crucificação era a pena capital e a mais cruel de todas elas. E é muito curioso porque Jesus não foi o único condenado aqui nesse julgamento. Outros ladrões outros foram condenados e Jesus foi crucificado em meio a dois ladrões. E por que, segundo o texto, a nossa versão diz dois malfeitores? Você percebe o quanto essa informação ela é significativa? Você percebe que Jesus, entre dois malfeitores, também revela muito acerca da mensagem da cruz para mim e para você? Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava entre dois malfeitores, porque naquele momento ele foi contado como deles. Maldito aquele que morreu no madeiro. Jesus assume o lugar de um condenado, ainda sendo ele justo. Sabe por quê? Porque, de novo, para ele te oferecer o perdão gratuito de Deus, ele assumiu o preço do nosso pecado. Essa é a dinâmica da justificação. Ele morre a nossa morte e entrega para nós a justiça que pertence a ele. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, segundo os Coríntios 5:21. É nesse momento doloroso, presta atenção nisso, é nesse momento de dor, entre dois malfeitores, um amaldiçoando e blasfemando o Senhor Jesus, e o outro olhando para Cristo, reconhecendo o senhorio, dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, a resposta de Jesus é a manifestação desse amor gracioso. A resposta de Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso, revela a gratuidade desse amor que não exige reparação, que não demanda uma restituição. E aí talvez o nosso coração questione: mas isso não é justo. Ele era ladrão, e eu posso dizer verdade, as duas afirmações. Não é justo. Ele foi um homem errado. É por isso que a salvação dele depende da justiça de Cristo e não da dele. Enquanto a segunda afirmação, ele era ladrão, é verdade, o verbo é no passado, porque naquele momento em que ele reconhece o senhorio de Cristo, ali nasce naquela cruz uma nova vida, e aquele que era ladrão ressurge como um filho de Deus arrependido, por causa da justiça de Cristo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora presta atenção,
ladrão é de fato gratuita, mas não foi barata. Ela custou caro. Por isso, essa graça, a evidência maior de que você a recebeu é uma mudança de vida e arrependimento. O Estênio Marcius escreveu uma música, já citei muitas músicas dele aqui. Ele tem uma canção chamada Na Cruz ao Lado. O Estênio consegue imaginar alguns diálogos assim maravilhosos, e ele escreve uma música baseada no diálogo entre este malfeitor e o Senhor Jesus na cruz do Calvário. E a primeira parte da música é o malfeitor cantando para Jesus. E aqui ele diz assim na canção: é justo que eu esteja aqui, pregado para morrer de dor, ladrão fora da lei e bandido, sempre fui e sou. Na cruz ao lado, entretanto, a suplicar um pouco d'água, sem mágoas, sem culpa, Jesus morre aos poucos como eu. Desfigurado olha para mim, sua dor parece bem maior. Dos olhos turvos e embaçados brota compaixão. Parece até que me conhece, que há muito tempo me esperava. Ó, quando entrares no reino, lembra-te de mim, Jesus. E aí, então Jesus responde ao ladrão na canção dizendo: essas dores que trago a mais são os pecados do mundo em mim. Toda a ira do Pai se faz justiça em meu peito. Morro assim, de braços abertos, para o meu povo abraçar. Mais um pouco e já não me verás nessa cruz ao quebrado assim. Te perdoo e te dou minha justiça e pureza. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos queridos, a oferta da salvação pela graça também é a oferta de uma comunhão pela graça. Você viu o que Jesus disse? Jesus disse ainda: hoje estarás comigo. Mas ele é ladrão, mas ele é redimido, e ele estará comigo no paraíso. Jesus oferece a salvação e Jesus oferece a sua própria presença. Você já parou para pensar que privilégio é esse? Sempre que eu leio esse texto, eu lembro, eu digo: Senhor, eu estou na fila, viu? Eu vou querer bater um papo com o Senhor. Eu quero abraçar o Senhor. Eu quero que aquelas mãos machucadas com os cravos me abracem. Porque a promessa dele é que nós estaremos com ele. Nós estaremos com ele. Sabe que coisa maravilhosa a gente pensar? Que o Senhor Jesus promete o retorno ao paraíso. De lá um dia, Adão e Eva saíram, porque pecaram. Na redenção, Jesus reverte o processo. E Ele vai nos levar de volta para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Ao lado dele. A morte de Cristo abre essas portas para nós. E para a gente encerrar, uma terceira palavra de Cristo na cruz. E agora essa está lá em João 19, se você quiser, abra lá a sua Bíblia, em João 19, diz assim, versículo 25 e versículo 26. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, vendo Jesus, a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Irmãos, essas palavras de Jesus, essas afirmações, elas não são as mais lembradas dentre as palavras mencionadas na cruz do Calvário. Eu não sei, talvez porque elas não sejam revestidas de todo o drama de
desse diálogo, por exemplo, com o ladrão da cruz, ou de toda a dor do Senhor que disse Eli, Eli, lama sabachthani, parece um diálogo corriqueiro, comum. Mas pensa bem nessa afirmação e quão bela ela é. Jesus, no meio da sua maior agonia, no meio da sua exaustão física e emocional, ainda assim, Jesus toma forças para se preocupar com a sua mãe e com o seu discípulo amado. No meio do suplício da cruz, Jesus encontra ali, vê ali o seu discípulo amado e ele diz: eis aí tua mãe, cuida dessa mulher para mim. Eis aí teu filho, cuida do meu discípulo amado. Irmãos, você percebe o quanto Jesus se preocupa conosco? Você percebe o quanto é importante essa afirmação? As palavras de Jesus nos lembram que eu e você temos um Salvador que se importa com as nossas dores, que se compadece do nosso sofrimento. E eu sei que não são poucas as vezes, sobretudo nos momentos mais adversos da nossa vida, que a gente tem a impressão, e às vezes a quase convicção, de que Deus não está olhando para nós. Às vezes há uma terrível sensação de que a gente ora e Ele não escuta, de que a gente pede e Ele não atende, que a gente sofre e Ele não vê, que a gente chora e Ele não se importa. Porque para nós, às vezes, o silêncio de Deus é sinônimo da sua ausência. Mas eu preciso relembrar você que o Salvador, a quem eu e você amamos e servimos, Ele foi Deus Emanuel. Ele sabe o que é sofrer. Jesus sabe qual é o gosto salgado da lágrima derramada. Jesus sabe o que é a dor da solidão, do abandono. Ele sentiu no corpo e na carne a dor que nos afligiu. Então presta atenção numa coisa: quando você sofre, quando você chora, quando você geme, quando você lamenta, quando você teme, quando você se angustia, Ele sabe que você passa e Ele se compadece de você. No mosquito dos infernos, no meu olho, irmãos. Esquece o mosquito e olha para mim aqui. Não consegui nem ignorar o bicho. Olha que coisa curiosa, essa história da paixão de Cristo nos leva de uma sexta-feira de muita dor e nos leva ao domingo da ressurreição. Eu vejo o quanto que as nossas vidas, elas oscilam nas suas adversidades entre a sexta-feira da paixão e a esperança da ressurreição. Mas a sexta-feira da dor, ela é escura demais e parece ser longa demais. E às vezes a gente pensa: será que o Senhor nunca vai me socorrer? Há alguns domingos atrás, eu citei o pastor S.M. Lockridge. Ele é um pastor norte-americano, foi pastor na Igreja Batista de San Diego, nos Estados Unidos. E eu citei aqui um texto, um belíssimo sermão dele, chamado Este é o Meu Rei. E ele, esse mesmo pastor, pregou um sermão de Páscoa, Sexta-feira Santa,
chamado é sexta-feira, mas domingo está chegando. E eu quero encerrar lendo esse sermão para você, esse trecho para você, porque as palavras aqui pregadas por esse homem, elas revelam esse hiato e essa oscilação entre a dor da sexta-feira da paixão, a crucificação, e a nossa expectativa da ressurreição de Cristo, da nossa esperança mais viva. E diz assim o texto: é sexta-feira, mas domingo está chegando. Sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos está relutante, o sinédrio está conspirando, a multidão vilipendiando, mas eles não sabem que domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão fugindo como ovelhas sem pastor, Maria está chorando, mas eles não sabem que é sexta-feira, que domingo está chegando. Sexta-feira, os romanos batem em meu Jesus, eles o vestem com escarlate e o coroam com espinhos, mas eles não sabem, domingo está chegando. É sexta-feira, veja Jesus caminhando para o Calvário, seu sangue pingando no seu corpo, o seu corpo tropegando, o seu espírito exausto, mas veja, é apenas sexta-feira. É sexta-feira, o mundo está vencendo, o mal está gracejando. É sexta-feira, os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz, eles pregam os pés do meu Salvador na cruz, e depois eles o suspendem naquela cruz entre dois criminosos. É sexta-feira, mas deixa eu lhes dizer algo: domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos questionam o que aconteceu ao mestre, e os fariseus estão celebrando, pois o seu plano foi bem sucedido. Mas é apenas sexta-feira e domingo está chegando. É sexta-feira, ele está pendurado no madeiro, sentindo-se abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Alguém pode salvá-lo? É sexta-feira, mas domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, os céus se escurecem, meu Senhor entrega o seu espírito. É sexta-feira e a esperança está perdida, a morte venceu, o pecado prevaleceu, Satanás está rindo. É sexta-feira, Jesus está sepultado, os soldados guardam um túmulo que está fechado com uma pedra, mas é sexta-feira, é apenas sexta-feira, mas domingo está chegando. Domingo chegou, a morte não segurou a Jesus. O seu Pai o ressuscitou dentre os mortos. Ele vivo está, porque a sexta-feira não o reteve. E irmãos, é por isso que nós estamos aqui, porque Cristo está vivo. E Ele está aqui conosco. Ele ressuscitou. E Ele voltará para nos buscar. Por favor, não permita que a mensagem da Páscoa seja para você tão somente uma encenação da paixão ou mais uma cantata. Não. A gente canta o que a gente crê e o que a gente sabe que é verdade. Que o Senhor Jesus, vivo e ressurreto, te ensine através da sua cruz. E que a gente saia daqui com júbilo, com a convicção de que Cristo vivo está. E nem a morte é inimiga suficiente para nos afastar do nosso Senhor Jesus. Vamos orar, Senhor. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, porque Tu és bom,
porque a tua misericórdia dura para sempre. E agradecer ao Senhor, porque temos um Cristo vivo, vivo. Nós louvamos o teu nome, tua graça, amor e cuidado. Abençoa o teu povo, este rebanho. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.